A paz do Senhor, querido professor, professora da escola dominical, algum aluno que estiver assistindo esse vídeo, tá? Hoje nós vamos estar trabalhando e desenvolvendo o subsídio da lição de número 4 da nossa revista As Parábolas de Lucas para os dias de hoje. O título da lição de número 4, né, é A Parábola que todo endividado sonha em viver. Então, a gente fez um movimento, passamos por 3 lições, e 3 lições mais teóricas. A nossa revista trata sobre as parábolas, né? E vamos estudar várias parábolas nesse trimestre, mas as 3 primeiras lições é um preparativo para a gente, é uma base para a gente conseguir ler bem as parábolas. Então, todos os professores, professoras que estão vendo esse vídeo, não se esqueçam, por favor, se você não viu os vídeos anteriores ou não leu as lições anteriores, é importantíssimo que você leia, tá? Essa revista não está sendo constituída apenas de uma lição para aquela aula, que ela é suficiente para aquela aula, do qual o professor não precisa mais ver aquelas lições. Não, principalmente as 3 primeiras lições. Eu fiz questão de deixar elas no início, até um pouco repetitiva, porque ela é a base para a gente conseguir desenvolver as parábolas, tá bom? Então, eu peço a sua atenção nesse quesito. Se você quer entender bem o movimento que a gente está fazendo nas aulas, no momento de interpretar cada parábola, você precisa voltar ali nessas 3 primeiras lições, onde a gente explica o que é a lição introdutória, né, os livros bases, como a revista está organizada e escrita, a lição 2, onde a gente desenvolve o que é, né, uma parábola, de fato, e faz toda aquela comparação. E te relembro e te convido a ler lá. A parábola é como uma piada, é a expressão que a gente usou, porque assim como uma piada, ela, ao ser contada, né, ela precisa ser contada e ser captada de imediato. Você não explica uma piada, você conta e a pessoa, diante das informações que tem, né, ouve aquilo e responde. Você quer uma resposta daquilo que é a risada. A parábola era utilizada da mesma maneira. As pessoas estavam inseridas naquele contexto. Parábola é uma história conhecida, utilizando informações, cidades, agricultura, tudo ali conhecido pelas pessoas. E ao ser contada, a pessoa capta aquilo. Ela é levada pelaquela narração, pelaquela história, ela é captada por aquela mensagem e entende aquilo já de modo imediato. Nós, como estamos, né, a 2000 anos de distância das parábolas contadas por Jesus, nós precisamos fazer um movimento de entender o contexto histórico que ali se encontra, entender aquele movimento, entender como eles escutariam, o que eles pensariam naquele momento, e aí a gente consegue ter uma compreensão mais clara das parábolas para os nossos dias e conseguir refletir para a nossa vida, tá bom? E a aula 3 a gente trabalha, de fato, as parábolas aí para o Evangelho de Lucas, lembrando que a gente tem que ler a parábola de acordo com o contexto do livro, tá? O livro ele vai nos dar o caminho para a gente entender a parábola. Isso é importante, eu lembro e falei e repito aqui, Deus não nos deu as parábolas soltas, ele nos entregou as parábolas em livros. O desejo a palavra Bíblia significa biblioteca. Deus nos concedeu, o modo que ele levou o seu Espírito para nos trazer a sua palavra é nos entregando livros, tá? Então a gente precisa respeitar o contexto dos livros. A gente precisa respeitar o livro bíblico, precisa respeitar a inspiração do Senhor ao evangelista Lucas. Então a gente não interpreta as parábolas soltas. A gente interpreta as parábolas dentro do contexto do livro. E no nosso caso, que nós estamos estudando, é o livro de Lucas. Tá certo? Então, a parábola que todo endividado sonha em viver. Texto-chave está em Lucas, capítulo 7, verso de número 42, e diz: Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Essa é a pergunta, e é o nosso texto-chave. A síntese aqui dessa lição está dita assim: No reino de Deus, os excluídos e desprezados pela sociedade são chamados para uma vida de salvação. Então essa síntese aqui já nos clareia, né, e já nos ensina o que é o evangelho do reino de Deus e também o que veremos na lição. Objetivos que nós temos com a lição de hoje: aprender sobre a parábola dos 2 devedores, que aqui nós chamamos de a parábola que todo endividado sonha em viver, perceber que o perdão no reino de Deus é um fundamento e também refletir sobre o valor da mulher e sua resposta de gratidão.
a Deus. Tá certo? É isso que nós vamos ver. Para refletir, entender uma parábola de perdão exige de nós motivos para agradecer e também uma responsabilidade de agradar ao Senhor. Nossa leitura bíblica está em Lucas 7, verso 41 e 43. Leio a leitura bíblica e já faço alguns comentários para te ajudar, professor, e algumas direções que você pode tomar na aula antes de começar a explicação, tá? Diz assim, Lucas 7, 41 a 43, é a passagem da nossa parábola, especificamente. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele que foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Então essa é a parábola contada por Jesus, respondida por Simão, porque como a gente aprendeu, uma parábola ela é contada para exigir uma resposta moral de quem ouve. Sempre a parábola, ela busca uma reação, busca uma resposta de quem escuta. Ainda que a pessoa não fale, ela é levada pela história para expressar algo ou sentir algo, tá? Esse é o objetivo. E aqui, ao contar uma parábola, o próprio Simão responde. E nesse momento ele acerta na sua resposta. O que eu sugeriria para vocês, professores e professoras? Talvez seja interessante, ao começar a aula, né, não começar de uma forma tão técnica, talvez seja interessante você ler essa parábola com os seus alunos, ler uma vez, 2 vezes, né, e pedir para eles explicarem a parábola. É a primeira parábola que a gente vai estar trabalhando aqui nas aulas da Escola Dominical dessa revista, né? Então, é a primeira parábola que, de fato, nós vamos estar estudando. Então, talvez seja interessante você contar a parábola, narrar essa parábola para eles e pedir para eles explicarem a parábola. Do jeito deles, do jeito que eles gostariam de falar, o que eles entendem, eles explicam. E você agradece todas as explicações, agradece todas as informações, aproveita muita delas, e você explica que a gente, para entender bem essa parábola, a gente precisa fazer a leitura contextual dessa parábola. Ou seja, precisa entender o contexto que está acontecendo. A gente não pode interpretar a parábola solta. Precisa prestar atenção no cenário que estava envolvendo, que história estava acontecendo antes, para Jesus contar essa parábola, o que acontece depois. Isso é a base para Jesus proferir a sua parábola. Então, isso aqui seria um movimento interessante, porque você começa com uma interação com eles e depois você vai para a explicação da aula. Isso já é um jeito de fomentar e conversar com os alunos. É uma maneira legal, tá? Aqui nesse vídeo eu vou caminhar com você e explicar para você um pouco baseado nos tópicos que está organizado aqui. Mas sempre te lembrando que você não precisa na sua aula, né, explicar a lição ou comentar da maneira que está aqui por cada tópico nessa mesma ordem. Como você está numa classe de jovens ou numa classe de adolescentes, você tem total liberdade de conversar com eles, de criar meios para eles interagirem. O objetivo é chegar àqueles objetivos que a gente está ali, né? Eles entenderem essa parábola, eles compreenderem isso, mas existem várias formas que você pode produzir isso. Eu comecei contando uma ideia aqui, de você pedir para eles explicando no início, outras formas que a sua criatividade permitir, professor e professora. Então, eu começo aqui com os tópicos para clarear e você ver a melhor maneira que você vai transmitir também isso por aí. Tá certo? Então, primeira coisa, a gente está estudando essa parábola que eu nomeei, né? Nomeei como a parábola que todo endividado sonha em viver. Mas essa parábola é a famosa parábola conhecida como a parábola dos 2 devedores. Aqui eu já aproveito e coloco uma observação, né, que não está aqui na lição, que você sabe que os subtítulos dos capítulos da Bíblia, né, que a gente vai passeando pela nossa Bíblia, estamos aqui no Evangelho, por exemplo, de Lucas, aí tem os títulos e subtítulos, né, o filho da viúva de Naim, João envia 2 discípulos a Jesus, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, as mulheres que serviam Jesus com seus bens. Esses subtítulos, eles não existem
nos originais, nos documentos originais. Esses subtítulos são colocados pelos tradutores da Bíblia, tá? Pelas editoras, para facilitar a nossa compreensão e nosso entendimento. Quando você pega várias Bíblias e compara esses títulos e subtítulos, você vai perceber que, por exemplo, em algumas Bíblias, um título que começa no capítulo 8, antes de iniciar o capítulo 8, tem outras Bíblias que vão começar, por exemplo, o mesmo título após o capítulo 8, versículo 2, e aí vai aparecer um subtítulo. E, muitas vezes, os subtítulos são diferentes, porque eles são colocados posteriormente para orientar a gente, orientar a nossa leitura. É importante considerar que, às vezes, esses subtítulos, eles nos induz na maneira que nós vamos fazer a leitura. E nem sempre expressa, de fato, né, o que está sendo dito ali. Então, por exemplo, quando a gente lê a famosa parábola do filho pródigo, a gente lê essa parábola e a gente já é levado a perceber a famosa história daquele jovem, né, que sai e vende tudo que tem, que gasta tudo que tem nas terras estrangeiras e etc. Mas se a gente olha com atenção mesmo, o personagem ali que destoa de tudo, que é diferente, que toma uma atitude que ninguém tomaria naquela época e constrange todo mundo que ouve, é o pai. O pai é o foco da parábola. Embora, e justamente por esse subtítulo estar ali, a gente é levado já, induzido a nossa leitura, a preocupar com o filho e ele ser o foco central. Mas o foco e a grande virtude ali está no pai, que aceita de volta aquele que está dizendo para ele que ele é como poderia ter morrido, né? O pai poderia ter morrido para ele, porque ele pega todos a sua herança e sai. Mas o pai é o perdoador. E aquela atitude do pai impressiona todos que estão ouvindo a história. Tá? Então, isso é uma observação que eu já faço. Talvez você possa utilizar para complementar a sua aula. Mas é por isso que eu coloquei esse título, a parábola que todo endividado sonha em viver. Né? Esses subtítulos são colocados para a gente refletir. E, às vezes, uma parábola que a gente vai trabalhar, né, tem um título não tão claro. Aí você, quando for dar a aula da parábola, você quiser pensar em outros títulos, ou até pedir para os alunos, que título a gente poderia dar para essa parábola, também é uma maneira interessante de você refletir sobre a parábola. Né? Procurar títulos, expressões que expressam bem claro o que está sendo desenvolvido ali. Também é uma maneira de pensar e de refletir, tá? Aqui eu tentei colocar um título um pouco mais atual, né? Que a gente seja diferente já para a gente fazer pensar. E por isso que eu coloquei esse título já na primeira lição das parábolas que a gente vai estudar. Justamente para fazer a gente refletir e pensar. A nossa aula não precisa ser a gente pegar aquelas mesmas informações que a gente tem sobre as parábolas e colocar as nossas interpretações que a gente sempre ouviu ou acha nas parábolas. O objetivo aqui é a gente se afastar de muitas das coisas que a gente ouviu e a gente prestar atenção e deixar o texto bíblico falar. E dar a voz para o texto bíblico. E dar a participação desse texto e entender o que o texto está dizendo. Tá certo? Então essa é a primeira informação. Aí a gente vem para a parte 1 da revista. Então, essa lição, né, está constituída de duas partes. A parte 1, que é contextualizando, e a parte 2 é a aplicação para os nossos dias. Veja que isso reflete o título da nossa revista, que é As Parábolas de Lucas para os Dias de Hoje. Ou seja, a gente vai entender as parábolas do Evangelho de Lucas para o contexto do livro de Lucas, ok? E aplicar para os nossos dias, para os dias de hoje. E é isso que a própria lição está organizada nesse movimento. Primeiro a gente vai entender o contexto da parábola, depois a gente vai tirar algumas lições para nós. Eu começo no ponto 1 sobre a estrutura da parábola. Então o que é isso? Eu quero te lembrar que esses 3 versos que nós lemos, que contam a nossa parábola, a resposta de Simão, estão num contexto maior, que é Lucas 7, do capítulo 36 ao 50. Lucas 7, do capítulo 36 ao 50. O que motivou Jesus contar essa parábola? Veja essa história. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Veja, Jesus é convidado por um fariseu e entra na casa desse fariseu para comer. Então esse fariseu não é um fariseu que parece, a primeiro momento, que seja muito rígido com Jesus, né? Ou não gosta de forma nenhuma de Jesus. Não, ele convida Jesus para comer em sua casa. Isso é uma atitude, né, é uma boa atitude, uma benfeitude, que ele chama esse Jesus para comer na sua casa. E Jesus vai.
se senta à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Aqui fala sobre uma mulher, não fala sobre o pecado dela, não fala em que sentido ela é pecadora, tá? O texto não dá essa resposta. O texto diz que é uma mulher pecadora. Então, ou seja, a maneira que a sociedade vê ela, as características dela ou alguma ação que ela faz é considerada como uma mulher que não é digna, não uma mulher, né, santa, pura, uma mulher religiosa. Ela não é vista dessa maneira. O texto apresenta aqui, na perspectiva, né, de como as pessoas olham para ela, ela é uma mulher pecadora. Estando por detrás, aí ela vai, né? Ela fica sabendo que Jesus está na casa desse fariseu, né? E ela levou um vaso de alabastro com unguento. Isso é perfume. Isso é algo caro, tá certo? E ela vai levar isso. Estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os seus pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés, ungindo-lhes com unguento. Essa mulher, ao chegar e ver Jesus, ela começa, né, a se emocionar tanto que ela, né, começa a regar os pés de Jesus com choro. Então ela se joga aos pés de Jesus e começa a chorar sobre os pés de Jesus. E enxuga, né, conforme chora, já vai enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos, tá? E beijando os pés de Jesus, vai ungindo os pés de Jesus com unguento. Ela unge os pés de Jesus com aquele perfume caro. Quando o fariseu viu isso, né, o homem que tinha convidado Jesus, disse: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então, vendo aquela atitude, né? Uma mulher considerada pecadora. Ele já joga aqui e fala assim, mas as pessoas ficam falando que, né, como se, em outras palavras, as pessoas ficam dizendo que ele é profeta. Mas que profeta é esse que deixa essa mulher tomar uma atitude dessa? É uma pecadora nos seus pés. E ele não vai repreender, não vai dizer que ela precisa se consertar. E aqui tem uma informação cultural importante para a gente colocar, né? A mulher tirar o seu véu, né? Tirar o seu véu e soltar os seus cabelos era considerado, para a época, uma atitude errada, de desrespeito, sem modéstia sexual, tá? Essa é a informação. E às vezes quando a gente vai para culturas diferentes, a gente tem dificuldade de relacionar e entender o que está falando, mas imagine hoje, né, se uma mulher, e o comparativo aqui você pode achar estranho, né? Mas não é, né? Uma mulher, se ela andasse nua hoje na rua, você ia achar muito estranho, né? Sem modéstia alguma, uma falta de desrespeito com as pessoas e ia causar muita vergonha. Estou usando um exemplo extremo aqui, né? Porque para nossa cultura isso seria uma grande falta de respeito. Dependendo de uma roupa que uma mulher entrar na igreja hoje, você olharia e falaria assim, não, mas essa roupa é muito desrespeito com as pessoas que estão aqui. A igreja não é um lugar de usar uma roupa desse modo, isso é uma coisa feia. As pessoas iam olhar isso e falar, nossa, que falta de modéstia, falta de respeito. E a atitude dessa mulher para a época era nesse sentido, né? Nossa, que falta de respeito, não pode fazer isso, que coisa feia de se fazer. E essa mulher está tomando essa atitude. Por isso que se esperava que o profeta Jesus, nesse sentido, dissesse, ei moça, não faça isso, não faça isso. Além disso, aqui também tem um pouco de ar de adoração. É como se essa mulher estivesse se prostrando diante de alguém. E o judeu sabe que só o Senhor pode ser adorado. Então, a outra coisa que o fariseu esperava, que as pessoas esperassem de profeta, falar, não faça isso para mim, você não pode fazer isso para mim. Mas Jesus permite, porque Jesus é o Senhor. Então Jesus está dando algumas lições aqui, né? Jesus está vendo essa mulher de uma maneira diferente que as pessoas não veem. Jesus está acolhendo essa mulher de um jeito que as pessoas não acolhem. Jesus está mostrando para as pessoas que ele não é só um profeta, ele é o Senhor e pode receber adoração. Tá? Seguindo aqui, verso 40, e respondeu Jesus e disse, Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse, diga, mestre. Aí ele conta a nossa parábola. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 e outro 50, e
Não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? E Simão respondeu, tendo para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. Aí Jesus volta para a mulher no verso 40 e diz, volta para ela, aponta essa mulher para Simão e diz, está vendo você essa mulher, Simão? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas essa ungiu meus pés com unguento. Jesus está narrando aqui coisas que as pessoas faziam para convidados ilustres quando eram levados para sua casa. Então, coisas que eram feitas para grandes convidados, pessoas importantíssimas, era feito isso, dava os ósculos, ungia a cabeça com óleo, né? Essas coisas eram feitas para grandes convidados. E Jesus está dizendo, você me respeita, me convidou para sua casa, mas você não me ama como essa mulher ama. Você não me vê com respeito, com dignidade, com importância como essa mulher me vê. Ela fez tudo isso que você não fez, do jeito dela, com as condições dela. É isso que Jesus está dizendo. Por isso te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas a quem pouco amou, é porque pouco ama. E disse a ela, os teus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Então, essa sequência aqui que a gente narrou é o contexto onde está descrita a nossa parábola, tá bom? Então a gente precisa caminhar pela história e deixar essa história iluminar a nossa parábola para a gente entender ela. Aí eu coloquei na revista aí, você tem uma estrutura, que é uma estrutura de um resumo dessa passagem que a gente leu. A gente tem uma introdução, qual que é a introdução? O fariseu, Jesus e a mulher, essa é a cena. Aí a gente tem o derramamento de amor da mulher, que é a ação da mulher, né? Mostrando gratidão a Jesus, mostrando devoção a esse Jesus. Aí a gente tem um diálogo que Simão julga erradamente. Então, vendo aquela cena, o que Simão faz? Esse homem não pode ser um profeta, não vai tomar atitude nenhuma. Simão julga erradamente. Aí, diante do julgamento errado de Simão, Jesus conta uma parábola, que é a nossa parábola. Porque o que é a parábola? E por que Jesus utiliza a parábola? É um meio de ensino e de educação de Jesus para fazer a pessoa pensar em uma outra imagem que é parecida com a cena que ele está vivenciando. A imagem é parecida com aquela cena. Só que, como Jesus leva a pessoa, tira a pessoa daquele momento que ela está julgando o mal, entendendo o mal, o reino de Deus e as coisas de Deus, Jesus transporta ela para um outro lugar, para uma outra cena, que vai forçar aquela pessoa a afirmar uma verdade, que vai forçar aquela pessoa a perceber o reino de Deus de um modo. Aí Jesus conta a parábola e Simão, ele é obrigado a dizer, quem muito foi perdoado, muito vai amar. Tem que ser muito grato mesmo, Simão. Então Jesus conta a parábola, aí Simão julga corretamente. A parábola é um modo educativo, é um modo de fazer a pessoa perceber como funciona o reino de Deus e ser convencida por isso. E Simão, aí ele fala, é isso, Jesus, quem muito é perdoado, muito ama. E aí, Jesus faz uma retrospectiva, explica agora para Simão, né? Traz Simão de volta à cena que está acontecendo e explica agora. Simão, você entendeu a parábola? Agora veja como essa parábola explica o reino e olha na prática como é. Essa mulher me amou, ela me respeitou, ela me deu ósculos, ela beijou meus pés, ela me ungiu com o que ela tinha. Daí tem a conclusão para o fariseu, para Jesus e para a mulher. Então a conclusão é o ensino de Jesus para o fariseu, o perdão de Jesus para essa mulher e a motivação de Jesus para ela. Essa é a estrutura da parábola. Já gastamos bastante tempo só para falar da estrutura, mas vamos avançar aqui. Então, o contexto maior da parábola é o ponto 2, que é essa explicação que eu fiz para vocês, tá? Todas essas informações que eu trouxe lendo já o texto bíblico estão aqui, que vocês podem aproveitar as informações culturais, né, do jantar e etc. Aí a gente tem a explicação contextual da parábola, tá bom? Porque a gente está preocupado em explicar a parábola para o Evangelho de Lucas.
O que Lucas está dizendo, não o que eu acho que a parábola significa. Não o que é mais importante para mim, para a parábola. Não, é o que está acontecendo aqui, tá certo? Então é o ponto 3, a explicação contextual da parábola. Veja que eu vou ler aqui rapidamente com você. Nesse contexto, Jesus profere a parábola dos dois devedores, e Jesus conta uma história que todo endividado gostaria de viver. Duas pessoas estão endividadas, mas uma delas tem uma dívida muito maior. Isso significa que, além do maior devedor ser mais pobre, ele é mais desonrado pela sociedade. Na parábola, os dois recebem perdão. Quem será mais grato? O fariseu Simão responde corretamente que é aquele que devia mais. Então, essa frase aqui tem uma informação importante. Jesus conta uma parábola, e lembra que eu disse que as pessoas na época elas são levadas por essa parábola. Jesus usa as figuras da época, as imagens da época, e a gente, como está distante da parábola, tem que pensar no momento histórico deles e tentar imaginar o que eles pensavam. E aqui eu coloquei uma informação importante. Um judeu dever é uma grande desonra. Desonra. Se você pega o Antigo Testamento, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 28, o que é dito em Deuteronômio 28? Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito serás onde pisar as plantas dos seus pés. Fala sobre prosperidade, fala sobre bênção. Um judeu, ele entende, e já naquela época ele entendia, que ter muito, ou ter de Deus, ou ter um trabalho digno, é uma bênção. Agora, dever e não ter condições de pagar é uma maldição, é uma desonra. É como essa pessoa não tinha crédito para as pessoas na sociedade. Ela não era bem vista. Então, é como tivesse um desprezo social. Tá? Isso é a informação que eu queria trazer para vocês. Então, são duas pessoas que a gente ia colocar aqui, né? Duas pessoas que são desonradas, tá? Duas pessoas desonradas. Duas pessoas que não têm condições, né, de serem bem vistas pela sociedade. Duas pessoas que não têm condições de serem abraçadas pelas outras pessoas e vistas com respeito. Isso traz problemas psicológicos para a pessoa, traz uma desmotivação para a vida dela, tá? E isso faz parte. Então, é como se a gente pensasse no dilema dessas pessoas quando Jesus conta essa história, tá? Então, tem duas pessoas que devem. Uma deve 50 denários, outra deve 500. A gente não precisa se preocupar qual que é o valor monetário, qual seria o valor monetário nesse sentido aqui. É uma proporção de 50 para 500, tá? Um tem uma dívida alta, e o outro tem uma dívida bem maior do que a dele. Tipo, deve muito, mas muito mais do que o primeiro. E os dois são perdoados. As duas pessoas são perdoadas pelas suas dívidas. E diante dessa história, né, que todo endividado gostaria de viver, você tem dívidas que não pode pagar e alguém vem e perdoa a sua dívida, né, como se ele quitasse, pagasse para você a sua dívida, você ia ficar muito grato por isso, tá? Então, um deve 1.000 no banco, outro deve 100 mil no banco, os dois estão junto aqui e a pessoa fala assim, fazer o seguinte, vocês não devem mais, as dívidas de vocês estão pagas, eu assumo a dívida de vocês. Isso aqui é uma grande alegria, né? Então, isso acontece, essa história que Jesus conta. E a parábola sempre tem uma interrogação, né? Exige uma resposta. E a pergunta é, consequentemente, quem que vai ficar mais alegre? Quem que vai ser mais grato? Quem que vai ter mais motivo para abraçar, agradecer e dizer obrigado? O que devia 50 ou o que devia 500? O que devia 1.000 ou 100 mil? Quem que vai ficar mais grato? Ambos vão ficar gratos, mas o que devia mais vai ficar muito grato. Parece que o que devia mais, ele vai falar assim, mas como que eu posso fazer para te recompensar? O que eu posso fazer por você? Eu vou te abraçar, eu vou contar para todo mundo como essa pessoa é boa e me ajudou. Ele fica extremamente grato, porque a dívida dele era muito alta, ele nunca ia ter condições de pagar aquilo. Essa é a história. Tá, mas o que essa história tem a ver com a nossa narrativa? Tudo. Preste atenção, segundo parágrafo do ponto 3. A parábola serviu de meio para Simão pensar a situação, dar uma resposta moral e ter um vislumbre do que é o reino de Deus. Então, com essa parábola, Simão pensou e percebeu como funciona o reino de Deus. O reino de Deus elimina dívidas, perdoa e justifica alguém ser tão grato e tão incisivo e dar tudo o que tem para uma pessoa porque se sente abraçada e agraciada e abençoada por essa pessoa. Nesse reino,
A verdadeira fé acontece quando alguém olha para Jesus e descobre o perdão de Deus. E como resposta, essa pessoa demonstra muito amor. Terceiro parágrafo, Jesus conta a parábola para elucidar sobre a sua missão. O que explica para o fariseu por que Jesus não está incomodado com aquela mulher e porque ela demonstra uma atitude nobre, bem melhor do que o próprio fariseu. No reino de Deus, muito se deve amar, já que fomos alcançados pela graça e perdão do nosso Senhor. A nossa parábola dos dois devedores fala do perdão. Aquele que é muito perdoado responde esse perdão com amor. Então, o que essa parábola está falando? Qual que é o assunto dessa parábola? Qual que é a explicação contextual dessa parábola? A explicação contextual dessa parábola é a vida dessa mulher. Aponta para a vida dessa mulher. Jesus está explicando uma parábola, a atitude dele e a missão dele em relação a essa mulher. Essa parábola mostra o que é o reino de Deus. Essa parábola mostra que uma pessoa pecadora, considerada pelas pessoas como sem dignidade, que está tomando atitudes, né, na sua simplicidade, fazendo os seus erros ali e pode estar incomodando muitas pessoas, ela não é desprezada por Jesus. Ela não é chutada por Jesus. Ela não é humilhada e corrigida na frente de todos por Jesus para ele mostrar que ele é bom, que ele é o maioral, que aquela pessoa ela é indigna e digna de ser repreendida por todos. Não, a atitude não é essa de Jesus. Jesus, ele vê aquela pessoa e ele deixa aquela pessoa se aproximar dele. Aquela pessoa pode se aproximar de Jesus. E ela é acolhida por Jesus. O pecador, no reino de Deus, ele, diante de Jesus, tem um olhar de amor. E o olhar de amor é do próprio Jesus. E aquela pessoa se sente abraçada. E ela entrega a Jesus. E a pessoa é grata. Ela corresponde àquele amor recebido. Ela percebe, aquela pecadora percebeu que Jesus é alguém importantíssimo. Digno dela entregar algo. Não se sabe se Jesus já tinha curado alguém que ela conhecia. Não se sabe se Jesus já tinha ensinado algo que tinha tocado no coração dela. Mas o que se sabe é que aquela mulher entendeu quem era Jesus. Não olhando e não se importando o que as pessoas pensavam sobre ela, ela vai a Jesus e entrega o que ela tem. Ela chora diante da presença de Jesus. Ela mostra gratidão e honra a uma pessoa que ela sentiu amor dessa pessoa, sentiu graça daquela pessoa. E o reino de Deus está ali. O reino de Deus está ali. O reino de Deus é a atitude de Jesus, de acolher o pecador, abraçar o pecador e dar dignidade ao pecador, dizendo, os seus pecados estão perdoados, a sua dívida está paga, vá, segue firme, a sua fé te salvou. Continue. Isso é a explicação da parábola. A parábola é, os pecadores eles podem dever, mas no reino de Deus, eles não são avaliados porque tem muitos pecados ou poucos pecados. E não importa quantos pecados tenha. O Jesus perdoa os pecados. E essa pessoa é chamada para viver e continuar a caminhada da nova vida. E isso significa que essas pessoas serão muito gratas e devem ser muito gratas e responder com responsabilidade e agir, né, glorificando o nome desse Jesus. Essa é a explicação contextual da parábola. Tá certo? Aí a gente vai da parte 2, que é a aplicação para os nossos dias. Eu coloquei aqui 2 aplicações para os nossos dias a respeito dessa lição. Você pode colocar mais aplicações, tá certo? Você pode e tem liberdade de ter outras coisas que você acha que essa parábola e essa história possam ser aplicadas, né, de uma maneira diferente. Você pode comparar coisas mais relacionadas à sua igreja, às vezes, aos jovens da sua igreja. Você tem liberdade de fazer isso, tá, professor? Pense até em coisas que façam sentido para eles ouvirem, que seja necessária, uma oportunidade que você tenha em ensiná-los. Eu coloquei 2. A primeira é uma defesa das mulheres. Por que eu coloquei essa aplicação aqui? Justamente porque faz parte da narrativa. E tem um caráter importante aqui da narrativa. Se você perceber, a história começa com uma mulher se aproximando de Jesus e honrando aquele Jesus, certo? A gente passeia pelo Evangelho de Lucas, na sequência, quando acabou essa história, Lucas vai narrar no capítulo 8, verso 1, acabou verso 50, 8:1, a gente já tem um subtítulo que as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Jesus tinha mulheres que abençoavam o seu ministério. Só que isso não é à toa, e eu quero que você entenda isso. Não é à toa que Lucas narra uma mulher se aproximando de Jesus, recebendo perdão de pecados e dignidade de Jesus,
diante de todos a considerarem uma pecadora. E na sequência, por que você acha que na sequência Lucas começa a narrar a história de mulheres que são discípulas de Jesus, seguidoras de Jesus, e que abençoam o ministério de Jesus? Isso não está à toa aí. E para o evangelho de Lucas, as mulheres são bem-aventuradas. As mulheres são dignas do ministério de Jesus, da graça que Jesus as concede. E isso é um conflito com a própria época. Porque, por exemplo, os mestres da época não tinham mulheres discípulas. Isso é algo muito estranho, é muito difícil de acontecer. E Lucas narra Jesus trazendo dignidade para uma mulher e, na sequência, narra mulheres que abençoam o seu ministério e seguem e acompanham Jesus. Se a gente vai ainda para as narrativas da ressurreição, quem são as primeiras anunciadoras do Cristo ressurreto? Quem são as primeiras pessoas que dizem que Jesus vive e ressuscitou dentre os mortos? Quem são as primeiras missionárias da história da igreja? Não são homens, mas são mulheres. São as mulheres que veem Jesus e vão testemunhar aos discípulos que ele ressuscitou. Essas coisas não estão à toa no plano da redenção e da salvação. Existe uma mensagem sendo transmitida. E por isso, eu aproveitei essa passagem que a gente está estudando, essa ideia, e trouxe como uma aplicação para a gente. A gente tem que lembrar que no reino de Deus, as mulheres têm dignidade. E por que eu trouxe isso como aplicação? É porque a nossa sociedade caminha em dois pontos, às vezes, muito extremos. Ainda a gente tem na igreja pessoas e homens que veem as mulheres sempre num sentido inferior a eles, como se os homens fossem superiores e as mulheres fossem inferiores, como se eles fossem mais importantes, e as mulheres nem tão importantes. E esse pensamento está totalmente equivocado com a ideia bíblica. A Bíblia nunca coloca um homem como superior à mulher e a mulher como inferior a ele. Não, nesse sentido, nunca isso é narrado na Bíblia. A Bíblia coloca, às vezes, funções que o homem exerce, e a mulher não precisa se preocupar, e coisas que a mulher ela vai se preocupar e o homem não. Como, por exemplo, quando a gente vai para a passagem de Coríntio, que é dito que mulher, sejais submissas ao seu marido, tá? Mas essa passagem, não é submissa no sentido que o homem é superior a ela, porque na sequência é dito, homens amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Ora, pense comigo, você, homem, é chamado a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Isso é um grande mandamento. E esse mandamento funciona em conjunto. Ou seja, se você tem um marido que te ama e se doa, se entrega por você, como Cristo amou a igreja, você ouvirá ele, você estará atento ao cuidado dele, você respeitará o que ele fala com você. Ele não é um ogro, não é um ignorante, não é alguém que te quer seu mal, ou está competindo com você, ou te prejudicando. Então, diante dessa realidade da sociedade, a gente não pode esquecer que no reino de Deus, as mulheres são acolhidas e são vistas por Deus como chamadas a exercer o plano do Senhor, assim como os homens. São chamadas a servir no reino de Deus, são chamadas a glorificar a Deus com a sua vida, são chamadas a trabalhar para o reino do Senhor, são chamadas a glorificar a Deus com a sua vida. Elas são convidadas pelo Senhor para servir no reino. E existe uma outra área da nossa sociedade que vem fomentando com projetos políticos, perspectivas políticas, captando as mulheres para só pensar e achar que a vida é baseado em uma ideologia política, seja ela feminista ou qualquer outra coisa que queira ser colocada com qualquer tipo de vertente. E muitas vezes, muitas jovens e adolescentes são captadas por esses movimentos, e a gente tem que lembrar que esses movimentos são movimentos políticos, tá? São ideias políticas e projetos políticos, e nós fazemos parte do reino de Deus. A nossa preocupação não é a preocupação política, a gente não vive pela ideologia política, a gente vive e trabalha para o reino de Deus, tá? E isso pode influenciar a política, isso pode trazer consequências para a vida pública, mas a gente está olhando para o céu e vivendo para o reino de Deus. Isso significa que a gente, vai valorizar as mulheres, a gente vai dizer que as mulheres são amadas de Deus, e a gente vai chamar as mulheres para trabalhar para o reino de Deus, assim como cada homem também vai ser chamado para trabalhar para o reino de Deus, por uma perspectiva do reino, por histórias como essa que a gente viu dessa mulher e das seguidores de Jesus, não porque uma ideologia política propõe isso.
As ideologias políticas funcionam com barganha, com troca, com mudanças culturais e sociais. No reino de Deus, as coisas funcionam baseadas no perdão e no amor. Então, as mulheres precisam ter esse foco e serem movidas sempre pelo reino de Deus. Então, se você quer e deseja que as mulheres tenham liberdade, se você deseja que as mulheres tenham oportunidades, se você deseja que as mulheres, né, sejam respeitadas no contexto que a gente vive, no tempo atual, você precisa amar e se dedicar à palavra de Deus e querer viver para o reino de Deus. Não pense que ideologias políticas, elas trarão liberdade e benefícios. Elas trarão outras prisões ou mais prisões. O que liberta a gente, o que transforma a gente, é o reino de Deus. E o reino de Deus é vivenciado no perdão e no amor. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar em questão de aplicação, que talvez você possa refletir na sua sala. Toda dignidade, independente de gênero, de qualquer coisa, começa em Jesus e no seu reino. A dignidade começa em Jesus. Tá certo? E o segundo ponto dessa aplicação é que o amor de Deus é oferecido gratuitamente, mas a resposta também é perceptível. Então essa parábola, ela vai narrar, sim, de modo muito claro, o amor de Deus. Você terá muita facilidade e oportunidade de falar sobre esse amor, né, na hora de aplicar para os seus alunos. E lembrá-los, essa parábola é a parábola do amor de Deus. Veja como o Senhor, ele perdoa os pecados. Então, se tem algum jovem, algum adolescente preocupado, né, às vezes não quer continuar na igreja porque falhou, né, porque não consegue vencer algum tipo de pecado, você tem que dizer para essa pessoa que ela não precisa se afligir, não precisa se desesperar. O Jesus que perdoa pecados está nesta aula, está na sua igreja, está convidando essa pessoa para viver com ela, caminhar com ela, tá? Jesus, ele perdoa pecados, isso precisa ficar claro. E também, como consequência disso, porque a parábola não para aí, e às vezes a nossa sociedade tem vendido só essa mensagem, né? Jesus perdoa, Jesus perdoa, Jesus perdoa, mas a gente precisa lembrar de falar da resposta de amor para esse perdão, porque a parábola conta sobre isso, né? Por isso, diante da pergunta, quem vai ser muito grato? Ou seja, diante do perdão das dívidas, alguém vai ser muito grato, ou seja, vai responder ao amor. E é o que aconteceu com a mulher, diante dela se sentir amada por Jesus, ela entrega tudo que tem a Jesus. E ainda ela ainda é perdoada e recebe a mensagem dizendo que a fé dela, né, a salvou. Ou seja, diante da mensagem que Jesus nos perdoa, nos ama, nos abraça, nos traz dignidade, nos restaura e nos dá a oportunidade de uma nova vida, a gente não pode esquecer que a gente precisa responder a isso. Então, todo jovem que está na igreja, todo adolescente que está na igreja, precisa ter uma consciência séria e sincera, de que, diante do perdão de Jesus, eu preciso glorificar o nome dele. Eu preciso dar frutos para o reino dele. Eu preciso, porque essa é a forma de gratidão. Essa é a forma de gratidão. Eu preciso me dedicar mais nas coisas dele. Eu preciso orar, buscá-lo, glorificá-lo, porque é a resposta ao amor. Quem é amado responde esse amor com gratidão. Então, a nossa fé gera frutos, gera obras. Então, essa é a grande questão. A gente é amado pelo Senhor, abraçado por Ele. Então, a gente precisa glorificá-lo. Então, aqui também, professor, você tem a oportunidade de lembrar os jovens. Jesus te perdoa os seus pecados, Ele te ama, Ele está sempre de braços abertos para você. Vamos responder esse amor. Vamos corresponder a esse amor. Vamos mostrar gratidão a Ele. Vamos fazer o evangelismo. Vamos participar da escola dominical todos os domingos nesse trimestre, tá? Vamos participar da mocidade, dos trabalhos da igreja. Vamos fazer algo para o reino do Senhor. Vamos servi-los. Vamos glorificá-lo com o que nós temos, o que nós podemos ofertar e entregar. É uma forma de responder a esse amor. Tá certo? Conclusão. A parábola dos dois devedores nos ensina sobre perdão e resposta de amor ao perdão. Uma mulher que se sente grata pela obra de Jesus em sua vida vai ungí-lo e entregar um coração grato. Como cristãos, também precisamos viver na dinâmica do reino de Deus, que, ao perdoar nossos muitos pecados, convida-nos a viver uma vida de amor e gratidão a Ele. Em suma, né, esse perdão e amor narrado nessa parábola nos convida a viver de forma grata, agradecida a Ele. Então também é um bom modo da gente encerrar essa aula
agradecendo a Deus pela nossa saúde, pela nossa vida, pela nossa família, pelas portas da nossa igreja estarem abertas, por todo o bem que Ele fez, por ter resgatado a nossa vida. É um motivo e um momento da gente glorificar o Senhor por essa aula e por essa parábola. Tá certo? Queridos professores e professoras, eu quero agradecer a todos vocês pelo tempo, por assistir esse vídeo, esse subsídio. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma ótima aula no seu domingo, possa aproveitar esse material e seja bem produtivo, tá? Fiquem todos com Deus. Até a próxima.